Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capitalismo e 5 grandes crises do capitalismo. Se foram as maiores, aí a gente pode até discutir isso depois, mas são grandes crises. Tá? Então, para a gente começar, a gente vai falar da crise das tulipas, no século XVII, vamos falar do crack da Bolsa de Nova York, vamos falar também da crise da dívida dos países da América Latina, a crise dos mercados emergentes e, por último, a crise mundial do subprime, que foi a crise da bolha especulativa dos Estados Unidos em 2008. Vamos lá. Para a gente começar, então, lá no século XVII, crise das tulipas. A gente sabe que é o seguinte, né? A economia nunca é segura o tempo inteiro. Em alguns momentos ela apresenta estabilidade, em outros queda na atividade econômica. É natural, né? Especialmente no sistema capitalista, é inevitável que passemos por crises de tempos em tempos. O capitalismo ele sobrevive dessas crises, né? As razões, né, que fazem com que exista, que se chegue a uma crise, elas podem variar, assim como os setores que são afetados e a intensidade, né, dessa crise. De alguma forma, a gente pode dizer, que elas acabam atingindo até mais de um país. Normalmente elas acabam atingindo mais de um país. E ao longo do século XX e XXI a gente observa que elas conseguiram uma abrangência bastante grande. A primeira de todas, que foi a crise das tulipas, ela começa na Holanda, é a mais antiga das crises que tiveram impacto em alguns países do mundo, impacto regional aí, ela começa na Holanda em 1637, né? Ela é considerada também a primeira bolha especulativa da história. Como é que funcionou isso, né? Nessa época, as tulipas, que são uma flor, foram introduzidas, né, na Holanda, na era de ouro da Holanda, no século XVII. Ficaram muito populares pela sua beleza e o público começou a desejá-las, tornando-se objeto de luxo e status. As pessoas queriam, porque tendo a tulipa, isso passava a ideia de que eram pessoas com poder aquisitivo alto. Por causa dessa alta demanda, os preços dessa flor não paravam de crescer. Desde 1620, o mercado acreditava que sempre no ano seguinte o valor das tulipas ia aumentar, e é o que estava acontecendo. Por conta disso, muitas pessoas acabavam investindo nas tulipas, chegando a vender propriedades para lucrar com a especulação das tulipas. Bem complicado isso, né? Bem estranho, mas aconteceu, pessoal. Depois de um certo tempo, elas começaram a ficar em alta no mercado. Mesmo assim, as pessoas negociavam em mercados futuros na Bolsa de Valores de Amsterdã. Olha só, as pessoas passaram a comprar tulipas de uma colheita futura que sequer haviam sido plantadas. No auge, né, uma tulipa ela chegou a valer o preço de uma casa na capital holandesa. A bolha estourou porque o valor era sustentado apenas por especulação e não pelo seu valor real, né? As pessoas começaram a se dar conta de que as tulipas não valiam aquilo tudo que elas pagavam, né? Como elas começaram a se dar conta disso, o que acontece? Os preços começam a despencar e quem estava ganhando dinheiro com isso começa a ficar em situação financeira complicada. Houve quebra de bancos, de empresas e de pessoas, né? E essa crise ela afeta boa parte da Europa. Então a gente vê que a primeira das grandes crises ela teve um impacto regional. Vamos falar um pouquinho também da Grande Depressão de 1929, o crack da Bolsa de Nova York, né? Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram em uma fase de grande prosperidade econômica, lembrando que os Estados Unidos, né, estiveram presentes na Primeira Guerra Mundial em território europeu, então para eles foi muito mais tranquilo lidar com os efeitos da guerra, conseguiram lucrar com os efeitos da guerra. A Europa estava devastada após a Primeira Guerra Mundial e isso fez com que os Estados Unidos crescessem muito. Mas esses anos felizes não duraram muito tempo. A partir de 1925, a Europa volta a se reerguer, recuperando o mercado dos consumidores e passando a comprar menos dos norte-americanos. Embora essas exportações americanas tenham diminuído, né, o ritmo de produção permanece o mesmo. Ou seja, a produção continua alta, mas a demanda está caindo. Com os estoques em alta e os preços em queda, várias empresas foram à falência. O marco da crise de superprodução foi a queda das ações na Bolsa de Nova York em 29 de outubro de 1929.
essa queda, forte queda, fez com que a bolsa quebrasse, foi o crack. Né? Nos 3 anos seguintes, o PIB mundial encolhe 15% e só nos Estados Unidos a produção industrial diminui, 46% entre 29 e 32. O desemprego chegou a 1/4 da população economicamente ativa. É muita coisa. Para complicar esse cenário, essa situação, muitos países passaram a adotar medidas protecionistas. O que é isso? Muitos países passaram a valorizar, a resguardar sua produção local. Isso favorece uma maior retração. Nos 3 anos que a gente está falando, de 29 a 32, o comércio exterior americano encolhe 70%, o britânico 6%, o francês 54% e o alemão 61%. A recuperação dos Estados Unidos começa a partir de 1933. Para superar a crise, Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos entre 33 e 45, adota o programa de medidas conhecido como New Deal, que é o Grande Novo Acordo, que rompia com o princípio da não intervenção do Estado na economia. Entre as medidas que foram adotadas estavam o controle dos preços de diversos produtos, a realização de obras públicas para oferecer trabalho, construção civil, aos desempregados e a criação de seguro-desemprego, junto com o controle das produções agrícola e industrial para que se tornassem compatíveis com o nível de consumo. Foram necessários 10 anos para que o PIB americano voltasse aos níveis de 1929. E mesmo assim, no início da Segunda Guerra, o desemprego ainda era elevado, com 15%. A gente tem também a crise da dívida dos países da América Latina, que aconteceu durante a década de 80. E como é que ela funcionou? Como é que ela aconteceu? Ela acontece a partir dos anos 70, quando os países latino-americanos aproveitam o crédito barato e abundante e se endividam muito rapidamente. Os recursos eles foram aplicados principalmente em projetos de infraestrutura. Só lembrar do Brasil no período do regime militar. A nossa economia ela cresce muito, cresce bastante, e o Brasil se endivida muito, fruto desses empréstimos de crédito fácil. Entre 67 e 74, o PIB brasileiro, ele cresce o dobro, ele dobra de tamanho. Tá. Formidável, peronomútil. Os problemas começam no final da década de 70, com a explosão dos preços do petróleo, que causa um aumento na inflação americana. A maior economia global, já tinha voltado a esse posto, foi obrigada a aumentar os juros para conter a inflação. Isso pesou muito nos países em desenvolvimento porque boa parte desses recursos foram emprestados com base em taxas pós-fixadas, ou seja, o dinheiro foi emprestado para que as taxas de pagamento desses juros fossem definidas apenas quando fossem pagos. Não era pré-fixado. Para agravar a situação, os Estados Unidos passa por um processo de regulamentação do sistema financeiro que dificultou ainda mais a concessão de novos empréstimos. Nesse cenário complicado, as economias tiveram um crescimento limitado e passaram a enfrentar severos problemas de inflação. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil ao longo dos anos 80. Segundo dados do IBGE, inclusive, nos anos 70 a economia brasileira cresceu 130%. Nos anos 80 cresceu 33%. Tá? Então, para a gente ter uma noção. A crise dos mercados emergentes. A crise dos mercados emergentes ela começa com o México em 94 e se expande ao Sudeste Asiático. Tá? A situação começa a se complicar a partir de 95, quando um acordo internacional resulta na desvalorização do iene japonês. Com o aumento da inflação nos Estados Unidos, o Banco Central Americano eleva as taxas de juros. A valorização da moeda americana cria um complicador para os países do Sudeste Asiático, que mantinham suas moedas atreladas ao dólar. As exportações tornam-se menos competitivas. Se a gente for observar países do Sudeste Asiático, vários deles são o que a gente chama de tigres asiáticos. Então, Coreia do Sul, Tailândia, muitos países começam a sofrer com essa desvalorização. Alguns países da Ásia, como a Malásia, também foram afetados. A partir de 98, o foco muda de atenção e essa crise chega também aqui no Brasil. O Brasil precisa
né, desvalorizar o real a partir de 99, né, e a gente tem uma dificuldade enorme de manter a economia funcional ao longo dos 2 últimos anos, aí 98 e 99. Tá. Último ano do primeiro mandato do Fernando Henrique e o primeiro ano do segundo mandato do Fernando Henrique. Apesar do Plano Real em 94 ter sido bem sucedido para acabar com a forte inflação que marcaram o país aí desde os anos 80, o país apresentava problemas estruturais, como juros elevados e câmbio supervalorizado. Mesmo com o corte de despesas e aumento de carga tributária, o Brasil sofreu com o aumento da dívida externa e da dívida pública. A situação foi pior, né, com as crises dos países asiáticos e na Rússia. O fluxo de recursos internacionais para os países emergentes diminui e aí, sem opção nenhuma, o Brasil foi obrigado a desvalorizar o real em 99 e teve problemas, né, problemas para manter a economia funcional nesses 2 últimos anos. A última das crises é a crise mundial do subprime que aconteceu em 2008, que ela foi considerada uma crise oriunda de uma bolha especulativa. Como é que funciona isso, né? Ela foi considerada a pior das crises desde a quebra da Bolsa de Nova York. A economia mundial vinha crescendo a taxas próximas de 5% ao ano desde 2004, né? Mas os problemas do mercado imobiliário se acentuam lá nos Estados Unidos, com o aumento da inadimplência causada por altas taxas de juros, levando a grandes instituições financeiras à falência, como os bancos de investimento Lehman Brothers, Bear Stearns e Merrill Lynch. Isso contribui para causar uma grande crise global, né, de confiança. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido, eles foram obrigados a intervir no sistema financeiro. O governo americano sai em socorro das suas instituições financeiras e o Congresso americano aprova um pacote de 700 bilhões de dólares para comprar ações de instituições com problemas de liquidez, né? Problemas para transformar o seu patrimônio em dinheiro. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Gordon Brown anuncia um pacote de 500 bilhões de libras esterlinas para socorrer o sistema bancário do país. Na Islândia, os 3 maiores bancos privados do país tiveram que ser assumidos pelo governo. A cautela passou a ditar a ordem do dia no sistema financeiro, né? As fontes de crédito secam, o dinheiro vai para aplicações mais seguras, mas menos rentáveis. O resultado dessa situação toda foi um freio no crescimento na economia mundial, que se expandiu somente 3% em 2008 e encolheu, né, nos anos seguintes. O Brasil, né, no caso aqui da gente, a gente não teve um impacto tão grande assim com relação a essa última crise. O Brasil anunciou uma medida provisória que possibilita os bancos oficiais de comprar participações em instituições financeiras menores. Além disso, o BNDES ajuda empresas exportadoras em dificuldades após as perdas com as operações, né, cambiais futuras. A crise teve consequências, claro, com a retração do crédito, países altamente endividados como Portugal, Espanha, Grécia e Itália passam a enfrentar problemas para rolar as suas dívidas, para jogar as dívidas para frente. Em maior ou menor grau, tiveram que adotar medidas de ajuste. Entre 2008 e 2013, a economia grega encolhe 26,5%, não se recuperando até hoje aos níveis pré-2008. Politicamente, as fortes turbulências mundiais contribuíram demais para a expansão de movimentos populistas e antissistema. Bem, pessoal, fiz aí uma pincelada básica, né? Claro que a gente pode depois ir aprofundando um pouco mais, mas 5 grandes crises do capitalismo. E aí eu pergunto para vocês, assim, onde entraria essa crise do coronavírus nesse rankingzinho aí? Querendo, é só colocar aí nos comentários, pode mandar aí, pode escrever e pode sugerir. Sugere coisas aí pra gente falar um pouco mais também. Valeu, pessoal, abraço e até a próxima.